Olá, meu nome é Jéssica, sou nutricionista do Sesc Centro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o excesso de açúcar no sangue e os efeitos que isso pode causar ao nosso organismo. Então, quando a gente pensa nos efeitos, nos malefícios, na verdade, que esse excesso de açúcar ele pode causar ao nosso organismo, nós pensamos principalmente nos danos dos nossos sistemas. Então, por exemplo, quando nós falamos do nosso sistema nervoso, nós podemos ter o desenvolvimento de uma condição chamada neuropatia diabética e a partir dessa neuropatia eu tenho danos aos nossos nervos. E esses nervos eles começam a causar o formigamento nas mãos, dormências nas extremidades do nosso organismo, além do que nós temos danos a outros sistemas também, como por exemplo o sistema circulatório, com os danos aos nossos vasos sanguíneos, nós podemos ter visão turva, nós podemos ter o aumento da sede, porque o nosso rim ele começa a trabalhar mais para conseguir tirar essa glicose do nosso organismo, né? E a partir daí a gente tem um aumento da produção de urina por isso, aumento da sede, aumento da fome também é uma questão, e o sintoma mais comum que é a dificuldade de cicatrização, que é o mais popularmente falado. Quando a gente pensa na hiperglicemia, na verdade, a principal doença que a gente liga a ela são os tipos de diabetes, porque eles de fato são os causadores, né? Mas pensando nesse aspecto de diabetes em si, nós temos uma série de comorbidades que podem acompanhar ele e que estão ligadas também ao que causa esse aumento da glicemia, que seria a má alimentação, seria o sedentarismo em si, né? E também o aumento de peso. Então, a obesidade está relacionado, o próprio desenvolvimento de câncer, a hipertensão é uma comorbidade geralmente muito associada a essa questão também, e que juntos eles formam essas comorbidades de doenças crônicas que nós falamos, que podem ocasionar um malefício maior ao organismo da pessoa. Como a gente sabe, a hiperglicemia, como foi falado, ela é uma doença ocasionada pelos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a partir do momento em que a gente tem esse cuidado para não se tornar uma pessoa sedentária, para que tenha essa prática regular de exercícios físicos, né? Uma alimentação balanceada. E aí, quando a gente pensa em alimentação balanceada, a gente fala sobre o consumo de carboidratos mais complexos, o aumento do consumo de fibras também é uma questão, alimentos de baixo índice glicêmico, porque todos esses, eles vão associar nessa absorção mais lenta do açúcar, né, no caso, pelo nosso organismo. E aí, a partir do momento que a gente tem essa absorção mais lenta, a gente não tem picos de glicemia. E esses picos são o que causam os maiores danos para nós. Isso, quando a gente fala de carboidratos mais complexos, nós estamos falando do carboidrato integral. Então, a gente está falando de um macarrão integral, do pão integral, do próprio arroz, porque a gente vai ter um maior aporte de fibras. Em contrapartida, a gente tem também as verduras, as frutas, que no geral possuem uma quantidade de fibra significativa, e também as fibras que a gente pode adicionar à alimentação. Então, aveia, chia, linhaça, todos esses podem ser aliados para que a gente possa adicionar. A água vai ajudar bastante, porque como a gente falou, a hiperglicemia, ela ocasiona esses danos aos rins, né, ao sistema renal, porque ele vai começar a trabalhar mais para que a gente possa excretar essa glicose que está presente no nosso sangue em maior quantidade. Então, a partir do momento em que eu consumo mais água, eu vou estar ajudando o meu sistema renal a liberar, a retirar toda essa glicose do meu organismo. A pessoa, quando ela tem uma condição de saúde prejudicada, como é o que é causado pela hiperglicemia, ela precisa se inserir em um meio de educação em saúde, de educação nutricional, para que ela tenha ciência dos hábitos que ela precisa tomar, para que ela não tenha essa condição e conseguir prevenir. Então, como a gente já falou, essa questão da alimentação, da prática de exercícios físicos, da redução do peso, tudo isso vai estar associado a partir do momento em que ela tem consciência do que ela tem que fazer e ela tem autonomia para tomar escolhas. Então, acho que é muito importante que ela se insira nesse ambiente e tenha maior consciência dos seus atos.